Bibotalk apresenta o BTcast Plus. Muito bem. Começa mais um BTcast Plus, o de número 10. Eu sou o Rodrigo Bibo e estou aqui com Igor Miguel. É nóis, vambora. Vamos pra cima. Igor, vamos, capítulo 10, basicamente a gente termina esta conversa sobre contextualização, que, se não me falha a memória, vem lá do capítulo 7, onde ele começa a falar de contextualização, justamente. Essa aí, na verdade, é a terceira parte, né, dentro do bloco aí, contextualização do Evangelho. Isso, e aí que no caso ele começa o bloco da cidade, né, ele começa essa parte da cidade também, o equilíbrio da igreja centrada, o equilíbrio do Evangelho. E aí, dentro desse contexto da cidade, vem esses 3 capítulos falando sobre contextualização, e para encerrar esse papo vem sobre contextualização ativa. Mas antes, os recados paroquiais. E nos recados paroquiais dessa semana, olha só, você talvez esteja estranhando o que está acontecendo aqui. Ué, eu tô acostumado a ouvir o BTcast Plus e não tem esses recados aí, geralmente vocês fazem a abertura e já começa a explorar o capítulo. Bem, deixa eu explicar para vocês que nós vamos ter uma pequena alteração e essa alteração é boa, tá bom? Essa alteração é boa. Gente, como é que funciona? Hoje nós temos aí, em média, 4 semanas por mês, às vezes 5 semanas e tal. Então, nós temos BTcast, que é o nosso podcast de teologia, semanalmente. Toda terça-feira sai um podcast aí, aqui da Casa Bibotalk, o BTcast, falando de algum tema da teologia. Aí na segunda semana, a gente tinha o BTcast original e o BTcast Plus, que é esse BTcast que está explorando Igreja Centrada de Tim Keller, ok? E aí na outra semana, a gente tinha novamente o BTcast original e o BTcast ABC2, que é esse podcast que a gente tem em parceria com a ABC2, Associação Brasileira de Cristãos na Ciência. E na última semana, a gente tem o BTcast original e o BTcast Vida Nova, essa editora parceira que já está com a gente aí quase, 2 anos. Edições Vida Nova fez 2 anos aí de parceria com a gente. Fora que às vezes tem o BTcast M, que é o BTcast dos mantenedores, que até era para ter um esse mês, já tá gravado, eu não tive tempo de editar ainda, mas, ou seja, 2 BTcasts por semana, praticamente. É muita coisa, as pessoas assim amam, mas não estavam dando conta de ouvir tudo isso e tal. E olha só, galera, a gente recebe muito feedback positivo deste BTcast Plus, a galera realmente tem curtido as discussões que nós estamos tendo aqui no BTcast Plus. Aí o que a gente resolveu fazer? Olha só, como a gente quer fazer muitas coisas no BTcast Plus, e se a gente ficar fazendo um podcast por mês, a gente vai demorar muito para terminar o livro do Tim Keller. Não que a gente esteja com pressa, mas a gente está com pressa de falar de outros livros. Não estamos com pressa de terminar o Keller, mas estamos com pressa em falar de outros conteúdos. Aí, o que nós resolvemos fazer? Na última semana, nós vamos ter o BTcast Vida Nova e novamente o BTcast Plus. Ou seja, nós vamos ter 2 episódios do BTcast Plus por semana. Ou seja, na primeira semana a gente vai começar a lançar agora o BTcast Plus e na última semana do mês. E aí, na última semana, a gente não terá o BTcast original. Deu para entender? Primeira semana, BTcast original e BTcast Plus. Segunda semana, às vezes o BTcast Plus pode sair na segunda semana. Vamos ver como é que vai ficar a edição. Terceira semana, BTcast original e BTcast ABC2. Quarta semana, BTcast Plus e BTcast Vida Nova. Tá bom? E quando tiver 5 semanas, bem, aí na quarta semana, BTcast original normal. Na última semana, BTcast Vida Nova e BTcast Plus. Tá bom, gente? É isso, então, espero que vocês tenham entendido essa bagunça. Mas se você não entendeu nada, saiba o seguinte: toda semana, conteúdo de qualidade aqui no seu feed
do Bibotalk. Por falar em feed, deixa eu dizer o seguinte, tem pessoas que entram no site para ouvir o podcast, muito legal, obrigado, você dá um page view, bacana. Mas assim, eu quero dizer para vocês que existe um jeito mais fácil de ouvir o nosso conteúdo, tá bom? Porque às vezes no site você precisa estar conectado à internet, pode gastar aí o seu 4G e por aí vai. Gente, você pode ouvir podcast tanto no Spotify. Bibo, não uso o Spotify, só uso o Deezer. Gente, o Deezer tá meio zoado. Não é somente o Bibotalk que tá tendo dificuldade com o Deezer, tá? Vários podcasts aí, estou sabendo, estão reclamando da reprodução do Deezer e tal, não tá puxando o conteúdo, e aí a gente não tá correndo muito atrás não, beleza? Mas você não tem Spotify, você não tem Deezer. Galera, se você usa Android, entra lá na Play Store e digita podcast, ok? Entra lá na Play Store. Você vai ter o Castbox, o Podcast Addict, vai ter o Google Podcast. Esses são aplicativos próprios para se ouvir podcast. Instala esses aplicativos aí, vai lá na lupinha, procura, né, onde se procura as coisas, digita BTcast. Bibo, por que não Bibotalk? Porque se você digitar Bibotalk, você vai puxar todos os episódios da casa. Ovelhas Elétricas, Transmissão, Lado a Lado, Teologueiros, que são podcasts que estão meio inativos ultimamente. Mas você vai ter os episódios antigos lá. E você não vai ter todos os BTcasts. Se você puxa BTcast, você vai ter só o nosso podcast de teologia e você vai ter até o episódio 90 ou até o episódio 80, não lembro. Olha, a gente até tava arrumando isso, se bobear você vai ter todos os episódios aí. Aí você digita lá BTcast, clica no que aparecer ali na nossa logo, dá um subscribe ou um assinar e pronto. Você vai ter aí nesse aplicativo todos os nossos episódios ou a maior parte deles. Aí como é que funciona? Você tá aí no Wi-Fi da sua casa ou do seu trabalho ou escola, você pode fazer o download deste episódio no aplicativo e aí, meu amigo, você ouve offline. Você pode estar aí ouvindo na sua viagem de avião, metrô, ônibus, van, por aí vai, carro, correndo, caminhando, academia, sem gastar a sua internet, tá bom? Ouvir podcast com um aplicativo próprio é maravilhoso. Se você tem iPhone, é só procurar aí o aplicativo Podcast também, né? Ou seja, podcast, é um ícone roxo, mesma coisa, vai na lupinha, digita BTcast, dá um subscribe ou assinar e pronto, você tem ali. Você pode ouvir via streaming, ou seja, sem baixar o episódio, mas aí ele precisa estar ligado na internet, ou da mesma forma você pode fazer o download e ouvir offline, tá bom? Só uma dica aí para facilitar a sua vida e ouvir o nosso conteúdo. E repetindo, toda semana tem conteúdo, toda semana tem podcasts de teologia com qualidade, seja o Plus, seja o ABC2, seja o Vida Nova, seja o original, BTcast é o seu podcast semanal de teologia. Bem, para começar o nosso papo, se esse é o seu primeiro episódio de Igreja Centrada, legal, seja muito bem-vindo a esse papo que nós temos em torno do livro do Keller, Igreja Centrada. Mas deixa eu dizer pra você, volta pelo menos um episódio é importante você voltar, pelo menos ouvir o capítulo 9, porque é uma continuação muito literal este capítulo 10, né? Inclusive até o Keller começa dando uma pequena introdução e nos ambientando, né, toda essa questão da contextualização intencional, contextualização bíblica, tá? Então assim, é a ideia de a gente agora perfurar e explodir, né? Achei legal essa analogia. Achei muito bom, cara, essa ideia de que ele fala que é como se a cultura fosse uma pedra, né? Um monolito. E como é que a gente faz? A gente primeiro entra na cultura, ou seja, eu perfuro a pedra. E aí lá dentro eu coloco o explosivo para poder demolir essa pedra. Não que eu queira demolir a cultura, né? Mas primeiro uma penetração na cultura e depois o desafio da cultura, né? Onde eu acendo o pavio. Se eu acendo o pavio fora da pedra, vou causar só uns arranhões na pedra. Eu preciso entrar na cultura, ou seja, entrar dentro da pedra, fazer a perfuração e lá dentro o explosivo vai ter o efeito. Ô Bibomão, eu acho bacana demais essa analogia, velho, porque quando a gente pensa, por exemplo, no nosso contexto cultural evangélico brasileiro, que basicamente, na atualidade, anda reproduzindo muito
do movimento evangélico americano, né, principalmente o que a gente chama da direita americana, né, e não é uma direita política, é a direita cultural americana, né, e eu acho isso às vezes assim bem brega, né, pra ser sincero, é que na verdade a gente acha que, por exemplo, ser cristão, a relação do cristão com a cultura é uma relação sempre de reatividade, né, é o cristão envolvido com os bons costumes, é o cristão envolvido, por exemplo, com manter a moral pública e não sei o que lá, e a gente fica nessa luta, e é dinamite explodindo por fora, né? E, cara, é curioso porque muita gente acha assim, puxa, que bacana isso está sendo bom pra igreja. Não, cara, isso não está sendo bom pra igreja por uma razão bem objetiva, assim. É que, na verdade, cara, isso é tudo que o secularismo quer da igreja. O que o secularismo quer da igreja é que a igreja se mostre uma comunidade absolutamente estranha diante da sociedade. Porque quando a igreja se torna um elemento absolutamente estranho diante da sociedade, a igreja se segrega, né? Então ela não consegue ter penetração cultural, ela não consegue ter atuação pública e por aí vai. Por outro lado, é aquela discussão nossa lá, né? Atrás, em áudios anteriores aí, sobre a questão, por exemplo, da relevância. Que às vezes a igreja, no afã de ter uma aceitabilidade cultural, que não é o caso aqui, dessa contextualização ativa, mas é o risco, né, que o Keller levanta, ela acaba sendo absorvida pela cultura e perde a sua identidade própria e o elemento de contradição da cultura. Então é o dinamite que não explode, é o dinamite que explode no lugar errado, e aí a proposta é justamente o quê? Você ter capilaridade cultural, você ter penetração dentro da cultura, ou seja, ter uma linguagem clara. Eu já falei isso aqui em outros podcasts, né, de que a linguagem clara, a linguagem pública, o cristão tem que evitar a linguagem de gueto, né, e tem que ser a linguagem pública no sentido de conectar temas que nos são caros, temas do evangelho, conectar esses temas com os dilemas, as tensões, os problemas que as pessoas estão trazendo dentro do contexto cultural que elas estão inseridas, né? E esse movimento é um movimento que exige, claro, muita sabedoria, né, cara? Muita compreensão da cultura, muita compreensão da angústia das pessoas, ler literatura que te dão subsídio para compreender o contexto cultural e fazer as pontes com o evangelho, né? Você fica ali com os temas clássicos estancados de um lado e você fica do outro lado com a cultura ali e parece ter um abismo entre os dois. O evangelho, claro, perde qualquer tipo de ponto de contato com a realidade cultural do que as pessoas vivem, né? Aquela ideia de que o pessoal fala, né? Quando vai plantar uma igreja, você vai conhecendo a vizinhança, você vai conhecendo o ambiente, a cultura. O próprio Keller relata isso aqui, né? De como ele fez no tempo dele e tal. Então é muito comum essa ambientação. Até a gente vai ouvir aqui nesse episódio, Igor, eu pedi para um amigo meu lá de Burkina Faso fazer um áudio de um desafio cultural que ele teve lá, como é que Legal. Ele pregar o evangelho nas tribos lá da África, em Burkina Faso. Então, até solta aí o áudio deste meu amigo pra gente entender um pouco assim essa questão do desafio cultural. Trabalhando com povos tribais e ritualísticos, né, existem muitas maneiras de entrar dentro dessas culturas sem ferir, né, a sua própria cultura. Bem lógico que uma vez que nós queremos implantar a palavra de Deus e fazer com que o nome de Jesus seja conhecido no meio do povo, nosso objetivo como missionários é fazer com que o evangelho, né, que está acima da cultura penetre ao ponto de convencer através do Espírito Santo o homem da verdade, da justiça e do juízo. E a nossa experiência aqui no meio do povo Samblá tem sido uma experiência maravilhosa. Há mais ou menos 4 anos atrás nós iniciamos o trabalho no meio do povo Samblá e nós não sentíamos uma penetração muito grande, apesar de ter entrado de forma tradicional e construído uma igreja. Nós tínhamos apenas uma meia dúzia de convertidos e nós começamos a orar a Deus e perguntar para Deus, né, como então nós teríamos a penetração no meio desse povo, né? Eu sei que a metodologia e a estratégia que nós estávamos usando não era uma metodologia, uma estratégia tão eficaz, porque as pessoas elas tinham curiosidades, mas elas não entravam dentro, né, do ambiente da igreja tradicional, né, que era aquela igreja de 4 paredes, né, construída para os cultos de terça-feira de oração e de domingo de pregação do evangelho. Foi quando eu conheci o pastor Josué, né, recém-formado em teologia, né, e feito alguns cursos na área de linguística também, e ele soube então que nós trabalhávamos no meio do povo Samblá e ele veio até mim, né, perguntando se eu poderia ajudá-lo então a penetrar no meio do seu povo através
né, do evangelho e da evangelização, porque Deus havia o chamado para pregar para o seu povo. Foi quando Deus nos deu a estratégia da oralidade. Aqui na África é muito comum, eu estou num dos países mais analfabetos do mundo e essas estatísticas elas estão presentes na internet, você pode pesquisar e ver. Burkina Faso já foi o país menos alfabetizado, hoje se encontra entre um dos menos alfabetizados, e aqui a oralidade é uma prática quase que diária, né? Eles escutam muitos rádios, né? Eles estão às vezes em volta na comunidade, na tribo, em volta do rádio para escutar as notícias e os programas que às vezes tem na sua própria língua. Então o Senhor nos deu essa estratégia de traduzir o Novo Testamento de uma língua oficial, que era o Diulá, para a língua Samblá. E nós levamos 3 anos e meio, né, para a tradução do Novo Testamento, e foi algo fantástico. Depois do 3º ano nós já começamos a levar trechos, né, da palavra de Deus na língua do próprio povo. E eu me lembro que uma dessas vezes nós estávamos numa tribo e apresentando a história da ressurreição de Cristo, né, era perto da Páscoa ali, na língua então do povo Samblá, e uma das senhoras que estava sentado debaixo de uma árvore, nós éramos um número mais ou menos de umas 30 pessoas, e ela veio até mim, até a Simone, e pediu por favor que eu entregasse para ela um daqueles rádios com a mensagem do Evangelho, que a mensagem era muito doce. E essa mensagem precisava chegar até o ouvido daquela comunidade. Então nós começamos a ver como Deus foi trabalhando, e o que nos deu um entendimento maior para a penetração do Evangelho foram as visitas, né? Então nós respeitamos toda a questão ritualística e processual. Hoje cada tribo aqui tem um chefe de terra, tem o chefe da tribo, tem o chefe do feitiço, né? Então são vários chefes dentro da tribo que antes de você iniciar um processo, né, de ajuda naquela tribo, você tem que sentar com eles, você tem que ouvi-los e você tem que explicar para eles quais são os teus objetivos claros. E imagine nós, missionários, vindo do Brasil, depois de traduzir o Novo Testamento, ter que sentar com o cara que era o responsável pelo feitiço ali naquela tribo, né, para perguntar para ele se ele estava de acordo que nós entrássemos dentro daquele lugar. Mas só o fato de nós sentarmos com eles, de buscar a opinião deles e pedir a permissão para eles, fez com que ganhássemos o coração deles, né? E foi algo maravilhoso. Eu me lembro que eu estive numa ocasião visitando o rei da tribo, né? Essa tribo hoje que conta com mais ou menos 50 mil pessoas, e ali eu fui levar, né, o Novo Testamento, essa novidade para aquele senhor, e eu chego na casa dele, ele estava já com uma saúde bem debilitada, e ali eu fiquei quase 40, 50 minutos escutando a história de como o povo Samblá chegou em Burkina Faso, vindo de um outro país vizinho aqui, passando pelo deserto, em momento de seca, em momento de dificuldade, como ele chega então em Burkina Faso, né, e como eles chegam aqui na parte sul do país, aonde eles têm uma comunidade relativamente grande, com 50 mil pessoas, e comecei a escutar as histórias daquele homem, histórias fantásticas, muito aprendizado, né, o simples fato de você estar ali, não prostrado, mas ali sentado e atento, né, para conhecer a história do povo, né, fez com que aquele homem rendesse também o seu coração e me desse alguns minutos para mim falar com ele. E naquele dia eu tive a oportunidade, né, movido também pelo Espírito Santo de Deus, eu tive a oportunidade de contar a história, né, do rei, que é o rei de todos os reis, né, que foi a história de Jesus. Então, de forma sistemática, eu contei a história de Jesus, o plano da salvação, eu contei para aquele homem, né, a importância dele sendo a maior autoridade no meio do povo dele, a pessoa que Deus levantou para cuidar daquele povo, dele confiar o seu povo a Deus.
E aquele homem com um sorriso muito bonito, e numa manhã de domingo muito abençoada, aquele homem fez a oração da entrega da vida dele, do coração dele para Jesus, entregando também o seu povo, né, para Jesus, né? Então nós tivemos uma abertura muito grande nas tribos. Hoje, como nós trabalhamos aqui, nós discipulamos 100 famílias. E essas 100 famílias, elas são visitadas uma por uma. Nós deixamos os evangelhos com ela. A cada 2 meses nós vamos e levamos o rádio, buscamos o rádio, deixamos um livro novo, né, do evangelho em áudio. Perguntamos se eles compreenderam o evangelho. E ali, tomando chá, sentando com eles debaixo da árvore, se contextualizando com a história deles. Às vezes nós somos muito imediatistas, né? Nós queremos que as coisas aconteçam num tempo recorde, que aconteçam, né, no nosso tempo, mas ali nós temos iniciado um discipulado que vai aí perdurar de 3 a 4 anos, né? Um discipulado sistemático com todo o Novo Testamento, entendendo, né, a importância do sentar na roda com eles, a importância de ouvir o mais velho, a importância de levar Cristo até aquele povo. E nós estamos vendo grandes testemunhos. Temos visto pessoas se entregando a Jesus, pessoas sendo preparadas já para o batismo, pessoas entendendo o plano da redenção, pessoas entendendo, né, o Deus que amou de tal maneira ao ponto de se doar, ao ponto de doar o seu Filho Jesus. Então, a palavra-chave da contextualização aqui é relacionamento. É parar para ouvir as pessoas, é parar para sentar com elas, é dar importância à cultura delas, é dar importância também às histórias que elas têm para contar, é valorizar o ser humano, né, por mais simples, por mais pobre, por mais miserável que eles sejam, mas é valorizar a história deles. E é falar, olha, assim como você tem uma história tão bonita como essa, nós queremos também contar a história do Deus que se fez homem, né, que morreu numa cruz e no 3º dia ressuscitou. E o povo Samblá está conhecendo o Salvador do mundo, Jesus. Tá, mas é justamente isso, você entrar na cultura, você conhecer, porque um método que funciona nos Estados Unidos, talvez não funcione aqui no Brasil. Aliás, dentro do próprio Brasil, Igor, a gente vai ter diferenças culturais muito claras e distintas, né? Às vezes a forma de você plantar a igreja, de você ter uma inserção no norte é diferente do sul, por exemplo, né? Então, assim, é muito comum. Por exemplo, tem um conhecido meu que veio do Rio de Janeiro. E no Rio de Janeiro é muito comum, segundo esse meu amigo, você chegar na casa das pessoas em qualquer horário. Né? Você não avisa que vai na casa das pessoas. Entende? Você simplesmente vai, aparece lá com carne e vão fazer um churrasco e tudo é festa. Na praia, todo mundo conversa com todo mundo, e a cerveja, e os comes e bebes, e aquela muvuca na praia, é um guarda-sol do lado do outro, e você pega a sombra do outro, aquela coisa assim, tipo, bem comunitária, bem junto e misturado. Quando ele veio pra Curitiba, eu conheci em Curitiba, mano, ele tomou um maior choque cultural, entendeu? Porque aqui você agenda, eu não sou de Curitiba, mas em Joinville é meio parecido assim, você agenda pra ir na casa das pessoas. Cara, vamos se encontrar terça-feira às 20 horas, né? Então, assim, é isso. Então, é diferente, né? Você não chega na casa das pessoas, tudo bem? E aí, João, vamos lá, cara, vamos vir aqui, vamos comer e tal. Então, assim, mano, são choques culturais. Então, até é um exemplo de como a gente precisa olhar a cultura para poder chegar nela. Igor, nesse capítulo 10, então, são 2 eixos que a gente tem aqui. Eu tô usando a palavra eixo, mas são 2 partes, 2 blocos, que é o entrando na cultura e adaptando-se a ela, que a gente já, né, em outros momentos já até abordou aqui. E o segundo é desafiando e confrontando a cultura. Nesse primeiro movimento, então, entrando na cultura e adaptando-se a ela, o que a gente pode trazer para a galera aqui? O que a gente pega, né, dessa contextualização ativa, né? Na verdade, ele fala assim, entrar na cultura, desafiar a cultura e depois apelar os ouvintes, né? Ou seja, essa contextualização ativa. E aí, dentro dessa contextualização ativa, a gente tem entrar na cultura e adaptar-se a ela e desafiar a cultura. E aí?
Como entrar na cultura? Então, ele tem e é interessante porque ele coloca como um terceiro, vamos dizer assim, ele chama de processos, né? Um processo em 3 partes. Na verdade, ele põe esses dois como os 2 grandes eixos e no final ele chega à conclusão de como você apela aos seus ouvintes, né? A partir desses 2 eixos, que é a penetração cultural, que de certa forma é uma adaptação à cultura mesmo, e a dimensão do desafio. Cara, quando a gente fala em adaptação cultural, eu sei que isso desperta muitas paixões, né? E lembrando que eu aqui me posiciono teologicamente dentro do espectro ortodoxo da teologia, me considero uma pessoa doutrinariamente conservadora, né? E enfim, eu costumo dizer, né, que o que justificam como relativismo de temas caros à fé cristã, né, temas caros à nossa ortodoxia evangélica, com a justificativa de ser relevante, para mim isso não é ortodoxo, isso é heterodoxo, né? Entretanto, mesmo como uma pessoa que me localizo teologicamente como alguém ortodoxa doutrinariamente, eu reconheço a necessidade, urgente inclusive, da gente traduzir em termos contextualizados, em termos claros culturalmente, as verdades caras da nossa ortodoxia. Então vamos pensar aqui, por exemplo, na ressurreição de Jesus, que para mim é uma ressurreição histórica, não é simbólica, não é uma ressurreição discursiva, não é um evento simbólico que a gente... Não, Cristo ressuscitou historicamente, Cristo apareceu para os discípulos fisicamente e etc. Isso é um tema caríssimo para nós evangélicos, cristãos em geral. A ressurreição está lá no credo apostólico. Cristão que não crê na historicidade, na literalidade da ressurreição de Jesus, né, deve até questionar-se cristão, na minha opinião. Isso pode até soar radical para irmãos que estão aí mais localizados no espectro liberal da teologia, mas para mim isso me parece óbvio. Paulo disse que se Cristo não ressuscitou, vã a nossa fé, a nossa pregação não faz sentido. Então, ponto. Para mim isso é ponto passivo. Sendo ponto passivo, a questão é, cara, por que essa doutrina que nos parece tão preciosa, qual é a relevância que ela tem, por exemplo, para o nosso contexto contemporâneo, né? Observe. Cara, para eu dar essa resposta, eu preciso minimamente ter conhecimento, familiaridade, em algum nível, né, me integrar a alguns aspectos da cultura, para eu não ser um estranho falando sobre determinados temas. Por exemplo, se eu sou uma pessoa que eu não tenho costume, por exemplo, de consumir determinados produtos culturais. Vamos pensar aqui nas séries, né? A gente sabe do mercado das séries que está agora, está uma coisa muito forte, né? As plataformas que disponibilizam on demand, né, esse tipo de conteúdo. Imagina se eu sou um cristão absolutamente contracultural, né, que ele chama aqui do cativeiro cultural, que é a pessoa que não se adapta a novos tempos e a novas culturas. E aí eu falo assim, não, ver série do mundo e eu não vou assistir série, etc. Cara, acabou. Por quê? Porque a gente vive num entorno cultural que vários temas, eles perpassam, né, discussões sobre séries, sobre determinadas pautas que são desenvolvidas dentro dessas séries. Essas séries, elas expressam demandas do homem contemporâneo, sensibilidades, etc. Cara, eu como um pastor que estou preocupado com que o evangelho se torne compreensível, relevante, né, para pessoas desse entorno cultural, eu tenho que ter um gesto de misericórdia no sentido de compreender como esses temas são tratados nesse tipo de produto cultural. E como faço isso? Assistindo as séries, né? Eu vou ter que assistir as séries. Talvez uma série ou outra, ela possa ofender de forma muito profunda determinadas sensibilidades que são muito caras também para a nossa ética cristã, né? É óbvio que eu não estou recomendando aqui a pessoa assistir, por exemplo, uma série que é extremamente pornográfica, que explora a sexualidade de maneira extrema, né? Mas o que eu estou sugerindo é que a gente tem que ter, no mínimo, a capacidade de interagir com bens culturais, com critérios que a gente já viu que são, claro, critérios cristãos, mas que nos deem repertório cultural para a gente poder fazer as pontes com o tema do evangelho. Puxa vida, falei da ressurreição agora. Quantos filmes que nós assistimos em séries da Netflix que tratam do tema da morte, tratam do tema da finitude. Você vê, por exemplo, a série Black Mirror, né, que eu gosto muito de citar. Cara, esse tema da finitude, da mortalidade, da imortalidade... Falta de sentido. Da falta de sentido, do corpo o corpo é a pessoa, o corpo é só um invólucro, né? Então, cara, são temas, assim, extremamente ricos, cara, que às vezes passam batidos, porque a gente não consegue conectar um tema como a ressurreição com os dilemas do corpo, por exemplo, no mundo contemporâneo, né? Então, isso é pra gente ter um exemplo que eu acho que... um exemplo mais concreto. Mas eu acho legal, Biba, essa citação na página 144 aqui, na segunda coluna,
É uma citação do Schaeffer, porque o Schaeffer, eu sempre costumo dizer isso, o Schaeffer, na minha opinião, é um dos grandes aliados da nossa contextualização contemporânea, assim. Porque o Schaeffer já fazia isso, cara, nos anos 60, anos 70, na Europa, que estava se secularizando, né? Então, tipo assim, uma das características do Francis Schaeffer, em termos da abordagem evangélica, de evangelização dele, ele chamava de pré-evangelização, que é um negócio muito legal. Que ele dizia assim, às vezes o cristão, na hora de evangelizar, tem uma preocupação muito grande de logo apresentar o conteúdo do evangelho para a pessoa, né? Mas, não que isso esteja errado em si, mas talvez seja mais inteligente, mais prudente e sábio que a gente ofereça um contexto para que o evangelho seja anunciado. Então ele tem uma preocupação com a pré-evangelização, que seria o quê? Basicamente, a gente tem uma conversa aberta sobre temas que são comuns, mas temas que podem ser importantes na hora de comunicar o evangelho num determinado momento, né? Então, por exemplo, você tratar ali questões de natureza existencial, levantar temas sobre dilemas morais, tensões que o homem contemporâneo possui, você tem que ter uma profunda compaixão. Isso vai exigir de você, claro, conhecer contexto cultural, conhecer bens culturais, conhecer questões políticas, né? O Keller chama de quociente cultural. É o coeficiente cultural. A tradução aqui colocou quociente. Na verdade é verdade, o quociente é o quociente mesmo, é o quociente de inteligência, o quociente de emocional, é isso mesmo, é quociente, porque com quê? Isso. Então, olha aqui esse trecho do Schaeffer, cara, ele diz assim, o senhorio de Cristo cobre a pessoa inteira. Pronto, então isso já implica alguma coisa para nós, né? Isso inclui suas coisas espirituais e suas coisas intelectuais, criativas e culturais. O cristianismo demanda que tenhamos compaixão suficiente para identificar as perguntas de nossa geração. Responder a perguntas é uma tarefa difícil, então comece por ouvir com uma atitude de compaixão. Cara, isso para mim é uma característica do Schaeffer que eu acho extraordinário. O Schaeffer tinha um lema que é muito usado em Labri, né? Que é perguntas honestas merecem respostas honestas. Então, a gente tem que ter uma capacidade de escuta também do entorno cultural. E eu fico extremamente preocupado, confesso, por exemplo, com essa adesão que a Igreja Evangélica Brasileira tem hoje, com pautas que sejam apenas morais, porque eu acho que o elemento moral ele é muito mais profundo do que simplesmente uma questão assim, porque uma coisa é você ser moralista, que é tipo assim, o brasileiro só pensa em sexo, sei lá, ou a questão LGBT é uma ser-vergonhice que promove a relação homoafetiva. Cara, isso é superficial, isso é esperado do ser humano caído, isso e outras coisas. O que a gente tem que ver é que o que se manifesta num problema moral tem uma raiz muito mais profunda, tem uma raiz muito mais radical. Então não é simplesmente combater na superfície o problema, entendeu? Porque isso acaba criando um estranhamento cultural. É fazer uma pergunta honesta. Cara, uma resposta honesta, uma pergunta honesta. O que essas pessoas estão procurando, né, quando elas querem se libertar sexualmente? Se é que existe uma não libertação, né? Em que elas estão em busca? Né? Que tipo de sentido que elas estão procurando na sexualidade que elas vão encontrar em outro lugar, né? O que é essa jornada que elas estão vivenciando, né? Então a gente tem que ter uma capacidade de escuta. Agora imagina se eu tenho uma imagem pública, ou se as pessoas têm uma imagem pública, de serem pessoas que lutam por questões morais permanentemente, são pessoas moralistas, estão preocupadas com o comportamento moral das pessoas o tempo inteiro e nunca chega no mérito da questão. Não ouve, né? Não ouve, não escuta, cara. Então acho que o desafio do Schaeffer vale demais, cara, quando a gente pensa nessa questão da penetração cultural, sabe? Aqui a gente pode falar, Igor, da questão da crença A e da crença B. Achei interessante essa diferenciação que o Keller começa a fazer ali a partir da página 148. Eu sei que ajudou um pulo aqui, na verdade, mas eu acho que é legal a gente ter essa compreensão, né? Quando a gente se envolve com uma cultura, devemos buscar dois tipos de crenças. O primeiro tipo é o que chamamos de crença A. Crenças já abraçadas pelas pessoas e que, em razão da graça comum de Deus, correspondem, de certa forma, a alguns ensinos bíblicos. Aquela ideia de você identificar aspectos da cultura que não tem conflito, em tese, com a fé cristã, porque isso gera uma aproximação. E a partir do momento que você identifica essas crenças A, aí você também tem que identificar o quê? As crenças B, que podem ser chamadas de crenças contraproducentes, ou seja, crenças da cultura que levam os ouvintes a achar algumas doutrinas cristãs implausíveis ou bastante ofensivas. Novamente ele cita Paulo aqui, porque Paulo começa o quê? Ele começa com uma identificação com os atenienses. Né, a gente já falou bastante exaustivamente aqui, tanto no BTcast Plus quanto no BTcast normal,
como a gente gravou com o André, sobre... Aliás, esse capítulo dos outros, você precisa ler. Você comprou o livro Os Outros da Bíblia? Comprei. Então, ótimo. Leia o capítulo, pelo menos dos gregos, você tem que ler, porque é simplesmente fantástico. Então, a gente já falou, Paulo começa com uma identificação. Marquito falou muito bem também, quando a gente gravou sobre contextualização aqui e tal. E depois ele vai pro quê? Pra diferenciação. Ele identificou as crenças, né? A e B. Então eu começo com a crença A, que há uma identificação com a fé, né? Ou seja, onde eu tenho um ponto de contato. Porque quando eu ouço, né? Eu vou fazendo essas... Por isso que eu tenho que ter essa sabedoria, né? Esse coeficiente cultural. Porque, aqui eu tenho um ponto de contato. E a partir desse ponto de contato, eu desenvolvo uma conversa, eu desenvolvo, né, um diálogo. E é claro que em algum momento eu vou identificar as crenças B. Essa crença aqui, ela tem um confronto aqui, ela tem um... Perfeito, cara. Né? Perfeito. Não, inclusive, o Bibo, eu acho isso extremamente relevante, cara. Eu vou dar um exemplo clássico aqui, né? Por exemplo, quando a gente pensa que o tema da liberdade, que ele até destaca que é uma ênfase típica das culturas ocidentais, né? Enquanto as culturas orientais, em geral, claro que isso tem nuances, mas em geral valoriza a honra, né? A tradição, etc. E a cultura ocidental é liberdade. Quem fala muito sobre isso atualmente, inclusive percebe outras sensibilidades morais, é o Jonathan Haidt, né, no livro dele Righteous Mind. Tem em português, mas o título é completamente diferente, que é um cara que é um ateu, um agnóstico, ele é psicólogo experimental, e ele percebeu o que ele chama de fundamentos morais, né? Então ele percebe que a cultura ocidental tem alguns fundamentos morais que são muito mais fortes do que outros no Oriente, né? E que ele fala, e ele até percebe, a conclusão dele na pesquisa, uma pesquisa empírica, e ele não é um cara conservador, é interessante isso, é que ele percebe que indivíduos conservadores possuem mais fundamentos morais do que indivíduos, por exemplo, progressistas na cultura ocidental. Mas ele fala que a cultura ocidental, por ter menos pilares, menos fundamentos morais, elas acabam enfatizando os poucos que têm. Então, por exemplo, liberdade é um fundamento moral muito caro, né, para a cultura ocidental. E então, por exemplo, qualquer coisa que você coloque como oposição, por exemplo, a liberdade sexual é considerado algo extremamente opressor, algo extremamente cerceador e tudo. Cara, por exemplo, o tema da liberdade é um tema bíblico, a gente sabe disso. É um tema bíblico caríssimo, a gente vê isso no evento pascal, a gente vê isso ao longo de toda a escritura, o exílio de Israel, Deus tira o povo do exílio, a revelação de Jesus na cruz, ele veio para libertar os cativos, né? A mensagem de Jesus na sinagoga de Nazaré é basicamente isso, o profeta Isaías é cheio do tema da liberdade. Então, o tema, por exemplo, da liberdade é um tema que não é nada estranho a nós cristãos e à escritura. A questão é o que a gente está chamando de liberdade. Então, eu acho que esse é o movimento, né? Considerar que a gente tem um tema comum com a sociedade quer liberdade, nós também queremos. Né? A questão é de que liberdade nós estamos falando, o que é liberdade de fato, e o que a fé cristã e o evangelho têm a dizer sobre liberdade. Né? Então, eu acho que esses que são os pontos que a gente precisa reconhecer, que a nossa cultura está num movimento em que as razões, ou vou dizer assim, as motivações podem ser próximas do que a gente tem em termos de motivação, em algum nível, né? Ou pelo menos o horizonte, né? Podemos dizer que o horizonte é o mesmo, no sentido de para onde que as pessoas querem ir. Agora, o que tem sido vendido como o lugar que essas pessoas têm que chegar, que é o equívoco, né? Então, por exemplo, eu quero liberdade, o outro quer liberdade, né? O agnóstico quer liberdade, eu também quero liberdade como cristão, né? Mas como que a gente trata isso? Qual é a liberdade que ele está em busca, o que ele chama de liberdade e o que eu chamo de liberdade. Então, acho que isso aí são pontos importantes. Ele cita aqui o exemplo do tema do juízo divino, né? A gente dá uma ênfase no amor, normal, né? A gente pode falar do amor, mas a sociedade ocidental fala muito de amor. E a gente sabe que esse amor que é descrito na cultura ocidental nem sempre é compatível com o que nós chamamos de amor a partir do cristianismo, né? A gente vive numa sociedade, eu falo isso muito para as minhas ovelhas, né? Falo isso em casamento, inclusive. Quando eu vou fazer casamento, eu tenho um sermão só em todos os casamentos, né? E eu sempre falo que casamento não é lugar de felicidade, né? E isso é muito polêmico para algumas pessoas. Por quê? Porque a gente escuta, às vezes, de colegas de ministério, pastores, que na hora de fazer o casamento, aquela frase super clichê, e diz assim, fulano, agora você tá casando para fazer o outro feliz. Já viu essas frases? Sim, né? Total. Já usei até, imagino. Pois é. Então, por que eu acho que essa frase ela é problemática? Porque felicidade, cara, é um termo muito denso.
Felicidade, cara, implica em plenitude, estabilidade, implica em segurança, né? Tem um monte de coisa envolvida. E você colocar sobre o cônjuge essa tarefa, velho, que é uma tarefa quase soteriológica, quase de salvação, tá entendendo? É algo muito pesado. E, cara, e já pode ser quase uma pré-sabotagem do casamento, porque ninguém vai dar conta de ser salvador de ninguém no casamento. Mas observe como que o tema da felicidade e o tema do amor e da relação amorosa como fonte de salvação não é um tema bíblico, apesar de ser um tema do romantismo, que é um movimento cultural de 1820 e pouco, se a gente for considerar o romantismo britânico aí, inglês, que influenciou o romantismo americano e o nosso latino-americano também, né, e etc. Então, imagine que esse romantismo vem de um projeto de salvação afetiva. E, cara, e a gente consome isso, reproduz isso. E se a gente não está familiarizado minimamente com as intenções de um movimento cultural como esse, a gente vai ser ingênuo e às vezes até compra o pacote e batiza ele de cristianismo, entendeu? Mas, por outro lado, concordamos que com o romantismo que o racionalismo ou a segurança racional ela não é suficiente. Que existe, aí o C.S. Lewis diria que ele era um racionalista romântico, né? Então, no sentido de que a razão ela está a serviço de uma paixão mesmo, mas essa paixão é uma paixão que só pode ser satisfeita em Deus, né? O coração tem que ser cativo por quem Deus é, e a gente vai retomando essas temáticas que estão aí na cultura e redimindo esses temas a partir da realidade do Evangelho. Então não é simplesmente falar assim, o romantismo é de Satanás, entendeu? Ou o racionalismo é de Lúcifer. Não, é que existe alguma coisa ali que é autêntica, que é legítima, mas está sendo mal direcionada, ela está assumindo uma direção apóstata. Então você tem que apresentar a relevância do cristianismo para satisfazer as raízes reais daquela demanda cultural que a pessoa está apresentando. Olha só uma frase de destaque aqui do Keller. Se estamos profundamente envolvidos com a vida, as dúvidas e as preocupações das pessoas, quando estudarmos a Bíblia para pregar a elas, obteremos as respostas de Deus às suas perguntas, né? Essa ideia de nós estarmos lendo a Bíblia tendo em vista essa bagagem cultural que adquirimos ao longo da nossa vida, da nossa jornada, do nosso, como é que é a palavra aqui? Do nosso quociente cultural. Muito legal, gente. Explorem aí com atenção o quadro da página 146. Tem um quadro de destaque ali, muito legal, que vale a pena você gastar um tempinho na leitura ali. Beleza? Outra coisa que eu destaquei aqui também, Igor, nessa questão de crenças A, crença B, e saber entrar e sair da cultura e tudo mais, tenha em mente que você nunca deixará de se relacionar com a cultura ou de se identificar com ela. Não se trata de um simples estágio que fica para trás. Continue mostrando respeito e empatia, mesmo quando estiver desafiando e criticando, dizendo coisas como: sei que muitos de vocês vão se incomodar com o que vou dizer. Como, por exemplo, isso que você fala no casamento deve ser meio tipo bem anticlimático, né? Você falar um negócio desse no casamento. Gente, você não vai dar certo, não vai fazer outro feliz, não. Como é que você fala, Igor? Não, eu falo que o casamento não é lugar pra gente ser feliz, mas é o melhor lugar pra gente ser adulto, né? Muito bom. Então você tá dizendo coisas como: sei que muitos de vocês vão se incomodar com o que vou dizer. Mostre que você entende. Seja o tipo de pessoa que leva os outros a concluir que, mesmo que estejam em desacordo, eles podem conversar com você sobre tais questões. Meu irmão, e o que a gente vê na internet é os juízes, né? Tá errado, não é assim. E, meu Deus, cara, é bem complicado, né? Então, cristão, isso vale para nossa postura na internet também. Porque aí vem o desafiar a cultura, né? O desafiar e confrontar a cultura, Igor. Exato. Porque inicialmente, o Kelly vai dizer isso, a gente tem que reconhecer, a gente não pode ter uma posição só de oposição, né, à cultura. Então, ele deixa isso claro, inclusive, na página 150, só para amarrar esse finalzinho pra gente transicionar. Que ele fala assim, as nossas premissas, é óbvio, ele fala, tem que vir primeiramente inteiramente da Bíblia. Mas sempre descobriremos algumas coisas nas crenças de uma cultura que são basicamente verdadeiras. Coisas sobre as quais podemos embasar nossa crítica.
estaremos comunicando algo assim. Aí ele cita a questão da crença A e crença B, né? Então, é claro que a gente está numa cultura, mas numa cultura a partir da Bíblia. Mas tem o que a gente chama de antítese, né? Isso é uma expressão, inclusive, muito usada pelos neocalvinistas, que a gente usa o termo, né, que a nossa relação com a cultura deve ser sempre de diálogo e antítese. Diálogo porque nem tudo na cultura é ruim, é negativa, é anticristã, e de antítese porque nós sabemos dos efeitos da queda. A antítese é a tensão, é a negação, né? É o momento que a gente se opõe a determinadas crenças culturais. Então esse movimento tem que ser permanente. A gente não pode ser só de diálogo o tempo inteiro e cedendo o tempo inteiro para a cultura, senão você se seculariza, você se mundaniza, e também não pode ser uma antítese permanente, né? Uma negação permanente, não você se segrega culturalmente e você perde o contato com a cultura que você quer evangelizar. Nos dois casos, a gente percebe nitidamente que o que falta nos dois casos é misericórdia. É porque muita gente acha assim, mas eu estou sendo muito misericordioso quando eu abro mão de valores centrais ou relativizo determinadas crenças cristãs para ser aceito culturalmente. Não, você está sendo falso, porque isso não é amor. Porque, na verdade, quando você é honesto com as pessoas em relação ao que elas precisam ter de ser questionadas, né, e tudo, é uma forma de amar. Só que, é claro, a gente tem que começar a pensar sobre de que modo nós estamos fazendo isso, porque senão você cria uma barreira cultural já no início da conversa, né? E o que é relevante você não trata. Então, mesmo esse confronto ele tem que ser um confronto prudente, tem que ser um confronto sábio, né? E o exemplo de Atos 17 para mim é emblemático. Mas tem outros autores também, né? Se você pega o C.S. Lewis mesmo, que ele cita aqui, né? C.S. Lewis, ele tinha uma forma muito inteligente de fazer isso. De tratar questões que são, vamos dizer assim, que de certa forma tocam em sensibilidades culturais, mas ele faz isso de forma inteligente. Então não é simplesmente dizer por que é errado, é dizer por que é errado e de maneira criativa. O cristianismo puro e simples, né? Se não me falha a memória, nasceu, né, dos programas de rádio, que também vinha das dúvidas, né, dos ingleses, né, daquele período de guerra e tal. O próprio livro, né, clássico do Lewis, meio que nasce respondendo esses anseios do seu tempo, né, da sua cultura local ali, dos ingleses em período de guerra. Exatamente. Então, pessoal, assim, eu acho, Bibo, que caminhando aqui para o final, é que uma vez que a gente compreende, né, esses dois movimentos que eu falei de diálogo e antítese, né, com a cultura, a gente agora tem que ir para um campo prático, que é como fazer esse apelo aos ouvintes. Cara, você já fez aí, a essa altura, exegese cultural, então você já compreendeu o contexto cultural que você está lidando, você sabe quais são as demandas do seu tempo, os desafios, o que as pessoas apresentam como problemas, no que elas estão em busca, que música que elas andam escutando, que filmes que elas andam assistindo, que livros que elas estão lendo, né, e a partir daí você tem que, obviamente, ter uma leitura bíblica que o tempo inteiro está preocupada em dialogar e afetar ou, de alguma maneira, trazer respostas para essas questões. Então você tem que ter uma abertura para as perguntas que as pessoas estão levantando, e isso vai exigir agora, finalmente, a gente tem que chegar agora num produto final disso. O produto final é como que a gente apela aos ouvintes, oferecendo consolo para suas inquietações, né? Cara, por isso que eu costumo dizer, né? Vamos pensar em termos práticos, como eu falei há pouco, né? A nossa cultura não é mais uma cultura em que as pessoas tomam decisões baseado em questões práticas, racionais, né, em argumentos racionais. Isso é fato. Tem até um artigo, cara, eu não sei se é do Todd Wilson, agora eu não me lembro, acho que não é do Todd Wilson. Eu tenho que lembrar até de quem é. No Tu Porém tem um artigo aí que foi publicado há um tempo, falando que a nova apologética precisa considerar seriamente que a nossa sociedade ela não está tão mais preocupada com argumentos irrefutáveis, ela está preocupada com narrativas, com imaginação, né, está preocupada com a persuasão. Então, cara, aí você fala assim, Igor, isso torna a mensagem, vamos dizer assim, a dimensão proposicional do evangelho, né, irrelevante? Não. É que, na verdade, a gente tem uma chance enorme de utilizar a própria linguagem da Bíblia. A Bíblia é um livro basicamente narrativo, né? É um livro que conta a história da salvação. Cara, o mundo contemporâneo é um mundo em busca de narrativas. As pessoas precisam se ver dentro de uma história. É um fato, né? Então, as pessoas estão em busca de história de sucesso, história da carreira. Elas querem fazer parte de... Cara, elas veem os filmes inspiram, elas veem novelas inspiram, os romances inspiram, né? Então a gente precisa, de alguma maneira, eu tenho enfatizado isso muito na minha igreja, inclusive, assim, da gente parar de ser meros leitores das escrituras, a gente se ver como um povo que está dentro do drama das escrituras, que nós somos fruto
fruto, né, resultado de uma história de atos salvadores de Deus, né, e que a gente está aqui, pleno século XXI, porque Deus prometeu lá, alguns mil anos atrás, alguns séculos antes de Cristo, a um homem chamado Abraão, que na semente dele, que é Cristo, seriam abençoadas todas as famílias da terra, cara. Então isso torna a nossa vida inserida dentro de um drama divino, né? Então a gente tem que aprender a usar essas linguagens. Então ele cita aqui, né, algumas linguagens que podem ser utilizadas, claro, dependendo do contexto. Então ele cita aqui, né, a linguagem do campo de guerra, né, que é a linguagem dos poderes deste século que se opõe ao poder da cruz. Cara, eu recomendaria aqui imediatamente o livro A Cruz de Cristo, do John Stott, que fala do Christus Victor, né, o Cristo vitorioso, como Cristo lida com o poder, cara, através da cruz, né, a linguagem do comércio, por exemplo, né, que é a cédula da dívida, que ele cancelou a cédula da dívida que é contra nós. Aqui é o litron, não é? É o termo litron lá, não é? É isso, né? O que você está falando? Do resgate, pagou o resgate é o litron, né, no grego, se me falha. Exatamente. Uhum. Então, a linguagem do exílio, cara, que, por exemplo, a noção do Cristo exilado, né, que, cara, isso aqui, por exemplo, pensa num contexto em que você tem refugiados, você tem um cenário de gente desterrada, né? Isso tudo tem muita relevância. E não é só isso, né, cara? As pessoas no mundo global, nos grandes centros, são pessoas deslocadas, né, cara, das suas regiões, do interior para a cidade, né? Todo mundo tem aquela saudade da terra natal e tem aquela nostalgia, né? E o C.S. Lewis também explora muito essa linguagem do exílio, né? A linguagem do templo, que é a questão mesmo da habitação com Deus, né? De um Deus que quer se refugiar, né, no meio do seu povo, ou se abrigar no meio do seu povo, e a gente acaba se refugiando nele. A linguagem do tribunal, que é a linguagem da justificação, que foi muito usada na Reforma Protestante, né, e que de repente num mundo que tem sede e fome de justiça, pode ser uma expressão extremamente relevante, uma linguagem extremamente relevante. Então a Bíblia é cheia disso, a linguagem do reino, que ele não citou aqui, né, a linguagem do reino, por exemplo, é uma linguagem muito legal, a linguagem do pacto, né, das alianças. Então a gente tem várias linguagens bíblicas que elas podem ser exploradas, criando pontes com determinadas demandas do nosso momento cultural que a gente está vivendo, né? Então, por isso que eu achei super bacana essa proposta dele aqui das gramáticas da obra da cruz, né? Sim, ou seja, o tema mais reconfortante e atraente da obra reconciliatória de Cristo na cruz é a substituição, né? Nada a ver, esquece essa parte aqui não, que aqui eu peguei só uma linha, né? Mas tá certo. Substituição, tá certo, não, deixa aí, pode deixar. Ou seja, essa ideia de entregar a vida para salvar a outra, né? Mano, isso consegue fazer vários diálogos em várias situações, né? Tem essas 5 gramáticas, né? Essas 5 linguagens que o Igor acabou de citar aqui. É importante nós sabermos para poder fazer esse diálogo, né? Onde eu vou, como eu vou usar a Bíblia, ou como me deixarei ser usado, né, pela Bíblia, por Deus, para que eu consiga dialogar, para que as pessoas consigam entender a mensagem da cruz, né? Então é legal a gente saber essas gramáticas, por quê? Porque com alguém pode funcionar a linguagem do exílio, como o Igor acabou de falar, né? Para outros a linguagem do comércio é mais interessante, para outros a linguagem do tribunal e por aí vai, né? Muito legal mesmo. E encerramos então com o último parágrafo desse capítulo, que é matador, que diz o seguinte: o Evangelho é a consolação mais intensa que podemos oferecer ao coração humano. Uma vez que você penetrou com cuidado na cultura e encontrou coragem para desafiar o mundo de seus ouvintes, não deixe de oferecer esse consolo com o fervor de alguém que experimentou isso tudo em primeira mão. Que coisa maravilhosa. Coisa linda de Deus. É isso, gente, é isso. Somos afetados pelo Evangelho. Totalmente, né? Afetados. E a partir disso nos encarnamos na cultura para redimi-la. Olha aí. Isso aí. Maravilhoso. Gente, é isso. Igreja Centrada de Tim Keller foi o capítulo 10. Igor, vamos agora, muda um pouco o tom, né? Vamos para o capítulo 11 no próximo episódio. Exato. E, meu irmão, vai começar a vir a cidade aí. Eita. Hein? Vai começar a vir a cidade aí. A tensão da cidade, definição de cidade. Cara, muito legal. Vai ser... O nosso papo vai começar a ganhar novas cores. Então é isso, mas claro, tendo tudo isso que a gente já vem falando como base. Gente, essa é a ideia. Vamos ter 2 BTcasts Plus por mês, ok? Vocês gostaram? Só que é o seguinte,
Um BTcast é extra, ele é literalmente plus, que acontece sempre na segunda semana de cada mês, e o outro BTcast vai acontecer na última semana do mês, que é como você está experimentando este agora. Só que nessa semana que sai este segundo plus, não tem BTcast, que a gente não dá conta de oferecer tanto conteúdo assim. Então nessa semana você teve o BTcast Plus e também o BTcast Vida Nova, que é o BTcast que todo mês Edições Vida Nova faz aqui com a gente. Então não daria para ter 3 BTcasts, né? O BTcast normal, o BTcast Vida Nova e o BTcast Plus. A gente não tem nem editor para tudo isso e seria muito conteúdo, a galera nem daria conta de ouvir tudo isso, né? Alguns dariam, eu sei, mas a maioria não. Então, pra gente ter 2 BTcasts Plus e continuar com a Igreja Centrada aqui 2 vezes por mês, a gente tira um BTcast normal e o BTcast Plus entra no lugar do BTcast normal. Mas você continua tendo 2 BTcasts na semana, que é o BTcast Plus e o BTcast Vida Nova. Tá bom? Igor, beijão, tamo junto. Beijo, nego. E bora. Tamo junto. É nóis. Este podcast foi editado por Mac Bibotalk Produções.